O jogo de hoje, para mim, foi um divisor de águas. Fim de jogo em Goiânia, Atlético Goianiense 1, Grêmio também 1. Gente, esse jogo para mim mudou algumas percepções, algumas opiniões, assim. Não digo que chegou a mudar completamente, mas bagunçou algumas coisas aqui na minha cabeça. É como se, sabe aquela história do cara que, deixa eu pensar numa analogia aqui boa, o cara que tá todo mundo dizendo que a mulher dele tá traindo ele. Então a mulher tá te traindo, e ele tem convicção de que é mentira. Eu conheço muito bem ela, não tem a mínima chance. Estão inventando, vocês estão fazendo alguma confusão, estão confundindo, ou é má fé, ou é inveja, querem me separar dela, aquele papo todo. O cara tem uma clareza na cabeça dele de que não tá acontecendo isso. Aí um dia, né, por uma circunstância específica, o cara acaba voltando para casa mais cedo do que o normal e ele se depara com um carro estranho na garagem dele. Na garagem do prédio ali, né, aquela garagem coletiva, assim, no box dele tem um carro estranho. Eu tô nesse momento com o Grêmio, né? Eu acabei de ver o carro estranho. Tipo assim, não dá pra ter certeza ainda que a mulher tá traindo o cara por conta desse carro, né? Pode ser que um vizinho equivocadamente colocou ali. Às vezes acontece de um vizinho ter um visitante e aí pensa que tem um box liberado ali momentaneamente e orienta a visita a botar ali, ou confusão, ou a mulher pode ter trocado de carro fazendo uma surpresa, sei lá. Tem hipóteses ali paralelas que ainda dariam outras justificativas. Mas o cara chega no momento de ver esse carro estranho no seu box, somado a tudo que as pessoas vêm falando para ele, naquele momento a cabeça dele já dá um giro e já pensa assim, será que os caras que me avisaram estavam certos? Eu tô neste momento, cara. Eu ainda não cheguei a ver um sapato masculino na porta da minha casa, né? Seguindo a analogia ali do amigo da garagem, eu ainda tô na garagem, né? Em relação ao Grêmio. Eu ainda tô vendo apenas um carro estranho. Mas, cara, já é um estágio diferente, porque algumas, não digo convicções, porque no futebol é muito difícil a gente ter convicções, né? Certezas engessadas e tudo é meio mutante no futebol, né? Mas, assim, algumas premissas das quais eu partia, cara, eu já não sei se eu tô partindo mais. Quais seriam elas? Por exemplo, até hoje, às 19h59, eu diria que o Grêmio ia acabar o Brasileiro não sendo rebaixado e, muito provavelmente, sem correr grandes riscos lá na frente. Eu vi ali uma conjuntura de fatores nos empurrando para esse Z4, um pouco de azar, um pouco, obviamente, de erro do Renato, um pouco de elenco precário, mas tem muito da enchente, tem muito dos jogos atrasados, tem um pouco de várias coisas somadas. E eu até olhando para a tabela e vendo um tanto time ruim assim nesse campeonato, pensava, não, cara, só um pouquinho, né? A gente daqui a pouco sai dali, mais ou menos o que o Renato falava até. Hoje, eu já tenho quase a convicção, hoje, assim, ó, isso mudou consistentemente na minha cabeça. Eu tenho quase a convicção de que vai ser a nossa luta. Se a gente vai cair ou não, ainda acho que são outros 500, né? Mas hoje eu já acho que é quase impossível o Grêmio acabar esse Brasileirão brigando por outra coisa que não seja a parte de baixo. Na melhor das hipóteses, briga por uma Sul-Americana. Se bem que Sul-Americana, eu acho que tem um time só, né, que não cai e nem pega a Sul-Americana, né? O resto, todo mundo praticamente escapou do rebaixamento e está na Sul-Americana, então não tem briga pela Sul-Americana. Mas eu acho muito difícil o Grêmio fazer boa parte de um segundo turno tranquilo, por exemplo. Se o Grêmio se der ao luxo de conquistar essa tranquilidade, eu acho que vai ser muito na reta final já do segundo turno. E eu tive essa percepção hoje. Vendo algumas coisas assim clássicas de time grande patinando, de nervosismo, de desorganização, de, né, um monte de coisa somada ali naquele jogo, de uma ruindade
no primeiro tempo, principalmente, assim, assustadora. A gente escapou de ir para o intervalo tomando uns 3-0 de um time cujo destaque é o Luiz Fernando, aquele atacante que passou por aqui e não deixou um pingo de saudades, né? A gente parecia que o Baralhas tinha se transformado no Pogba, né? O Luiz Fernando era o Cristiano Ronaldo e assim por diante, né? Então foi um primeiro tempo assustador. Quando o Renato bota os guris no lugar do Pavon e do Galdino, acho que dá uma melhorada, mas os guris também entraram mal. Dá uma melhorada porque eles são mais jovens, acho que correm mais, talvez marcaram melhor, talvez participaram um pouco de uma forma um pouco diferente, mas a verdade é que os 4 pontas que entraram em campo hoje, na minha opinião, foram muito mal e talvez tenha sido um calcanhar de Aquiles da atuação do time, que foi ruim de forma geral, mas que eu acho que teve essa especificidade aí, digamos assim, né? E desses 4 caras que eu tô dizendo que jogaram muito mal hoje, 3 talvez não, com certeza estão entre os melhores do elenco. O elenco é muito ruim, mas assim, eu tô criticando o Galdino, que beleza, né? Faz parte desse drama todo do elenco. Pavon, Gustavinho e Nathan Fernandes, né? Então tem 3 caras aí entre esses 4 pontas que eu citei que não eram para ser, que não era para estar na lista das atuações mais apagadas da noite, sabe? Né? E isso pesou bastante também, né? Quando já tem um elenco fraco, os caras que deveriam ser as melhores respostas sucumbem, né? Então a coisa piora. Mas vendo esse cenário do Grêmio no jogo, cara, eu já tenho uma cabeça diferente em relação a esse Brasileirão que a gente vai fazer. Eu acho que vai ser uma luta para não cair. Que eu espero que seja uma luta vencida, espero que seja uma luta sem grandes dramas, mas acho que em algum nível a gente vai precisar lutar para se desvencilhar disso. Não vai ser com a naturalidade que o Renato pinta nas coletivas, não vai ser na próxima rodada, nem na outra, nem no primeiro turno, né? E se tudo correr muito bem, no meio do segundo a gente escapa dessa, ainda assim terá sido uma luta. Outra coisa que bagunçou minha cabeça, né, que foi o carro estranho que eu vi no estacionamento, diz respeito ao próprio Renato. Casualmente, hoje, no nosso grupo de WhatsApp aqui do canal, né, dos membros do canal, os membros para o que der e vier, né, a categoria que a gente entra num grupo de WhatsApp, o grupo estava debatendo ali questões sobre o Renato e tal, e aí o Alex até, salve, ele é um dos mais críticos ao Renato ali do grupo, e ele me provocou assim, ô Von, por que tu não faz então um vídeo no teu canal lá, pontuando esses erros do Renato que tu menciona, né? Porque volta e meia eu falo, eu concordo que o Renato tem erros, mas eu acho que o principal problema é o elenco. O Renato errou no jogo tal, não errou. E tirando o jogo do Fortaleza, que eu acho que foi onde eu peguei mais pesado com o Renato e acreditei a maior parte da culpa a ele, algumas decisões dele específicas e pontuais, e até citei algumas. Tirando esse vídeo, de forma geral eu sou mais genérico mesmo. Né? Até porque como eu não acho que o Renato é o principal problema, eu não vou ficar focando num problema acessório, assim, num problema marginal, digamos assim, né? Embora também seja um dos problemas. Mas eu respondi para ele ainda hoje o seguinte, falei, cara, eu acho que não seria um vídeo interessante porque ele duraria 10 segundos, né? Porque eu posso citar erros pontuais do Renato em cada jogo. Beleza, hoje, por exemplo, ele insistiu com o JP Galvão, que é uma nulidade, é inacreditável esse cara. Ele se esconde, cara, ele me irrita porque ele é o cara ruim que caminha em campo. É o cara ruim que caminha em campo. Cara, tu via ali o Brian Rodrigues, tu via ali o Churin. Cara, aquele Churin lá, meu, tu pode criticar à vontade quem contratou ele, mas tu não pode criticar o cara, sabe? O cara tava lá, correndo, dando trombada, se esforçando, sendo ruim, mas né, sabedor de que tava devendo, ainda por cima, ia mais atrás da coisa. O JP Galvão parece, assim, depressivo e caminha em campo e parece que não tá devendo nada pra ninguém, sabe? O Suárez corria 20 vezes mais do que ele e mostrava uma indignação muito maior, sendo que o cara não tava devendo nada, né? Então, esse JP Galvão é inacreditável, cara, e o Renato insistir nele também é um troço de outro mundo. Tá aí, por exemplo, um erro pontual do Renato. Mas eu falei pro Alex ali no grupo, mandei um áudio, né, explicando assim, cara, o
O vídeo teria 10 segundos, porque um erro que eu vejo do Renato, que é bem importante, é muito rapidamente explicado. 2 pontos. Eu acho que mesmo o elenco do Grêmio sendo fraquíssimo, limitado, desequilibrado e etc., com o que ele tem nas mãos, dava para jogar mais. Com o que ele tem nas mãos, dava para jogar mais. Muito mais, não. Muito mais, aí me desculpem, eu acho que não. Aí o Renato teria que ser mágico. Ele não é mágico. Mas assim, tu vê um time que entrou em campo hoje contra o Grêmio, que não tinha ganho, ainda não ganhou na verdade, né? Não ganhou nenhuma em casa na competição. Tinha empatado só uma, agora foram 2 empates, e o resto tudo ele perdeu. Né? O Atlético Goianiense é um time que chegou a derrubar o treinador há 2 rodadas atrás. O Atlético Goianiense é um time que tu vê a escalação, tá ali o Baralhas, Luiz Fernando, Shailon. Cara, é assim, ó, é um elenco tenebroso. E aí, por mais que tu tenha ranços com peças do time do Grêmio, cara, né? É pra fazer uma frente. Então, assim, resumindo, eu acho que o Renato tem esse grande problema de, nessa temporada especificamente, claro que pode ter um monte de coisa contribuindo, da enchente, a logística, passando pelo, sabe? Pode ter um monte de coisa contribuindo, mas eu disse, cara, eu acho que o Renato tinha que fazer esse time render mais. E hoje isso saltou aos olhos, coincidentemente, no dia que eu falei disso mais cedo, saltou aos olhos. E a coisa que bagunçou a minha cabeça, que eu brinquei do carro no estacionamento, cara, é que eu sempre bati na tecla e eu vou confessar pra vocês que eu ainda acredito nisso, tá? Eu ainda acredito nisso, mas é uma convicção, entre aspas, minha, que hoje já balança, que hoje já é de papel. Ela já foi de ferro ou de madeira, hoje ela é de papel. Eu ainda acho que o Renato não deve sair do Grêmio agora. Eu acho que seria saudável até ele sair do Grêmio em algum momento, mas como eu disse no final de 2023, que seja no final dessa temporada. Daí eu vou topar de peito aberto, partir para outra, para uma nova investida, e principalmente por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que o Renato gera essa coisa ruim na torcida do Grêmio, essa polarização, os renatetes, os anti-Renato, que eu acho que é improdutivo, chato, cansativo e nocivo ao clube, né? E segundo, cara, porque eu acho o Renato um bom técnico, tá? Eu acho o Renato em algumas condições ali específicas de treinador, um bom técnico. Agora, bom, eu poderia ter dado outros motivos. Eu acho que quando a direção é incompetente, e essa está se mostrando, infelizmente, né, amadora em vários níveis, eu acho que o Renato acaba como um polvo, assim, abraçando muita coisa que não deveria. Culpa da direção, mas daí são outros 500. Mas eu acho que tem um outro motivo que me faz gostar ou aceitar ou ver com bons olhos uma troca de técnico que diz respeito ao próprio Renato, cara. Ele me parece de saco cheio. Ele me parece acomodado, resignado. O Renato, uma das grandes virtudes dele, sem dúvidas, é a gestão de grupo. É conseguir dar ânimo para os caras, é conseguir mobilizar um grupo, é conseguir, né, ter esse trunfo na mão, assim, do anímico. Só que quando ele tá depressivo, né? Depressivo é uma palavra equivocada, porque isso é uma doença, né? Não é uma patologia. Tô falando de um estado anímico, assim, abatido. Quando ele tá assim, cara, como é que ele vai conseguir trazer o grupo para ele? Talvez até o fato de os guris hoje terem entrado mal, o Gustavinho e o Nathan Fernandes, tenha a ver com esse nervosismo que o Renato tá passando. Com o fato de ele ter substituído aos 30 do primeiro tempo, com alguma coisa que ele está dizendo ou deixando de dizer no vestiário. Então parece que o Renato, o rei disso, está perdendo a mão nisso, cara. E quando o Renato, eu falei isso ano passado, quando o Renato sai de um Grenal sem dar coletiva, passando por cima do treinador, do presidente, cara, mostra que tu tá aqui, ó, sabe? Se tu é um técnico que tá dando a vida, que, meu Deus do céu, treinar o Grêmio é uma coisa muito especial. Tu vira a madrugada anterior estudando o time do Inter e preocupado com o Grenal e a tua vida naquela semana, naquele mês é o Grenal, cara.
O Renato estava com a cabeça já no Rio de Janeiro e pegar um avião assim que acabasse o Grenal, porque, sabe, cara? Então, assim, eu gostaria de ver um treinador com mais sangue no olho, com mais brilho no olho, na casa-mata do Grêmio, né? Só que eu ainda acho que neste momento, seria pior. Por tudo que representa a queda desse cara do tamanho do Renato no Grêmio, pelas alternativas do mercado, né, pela questão do desgaste que gera esse recomeço de um trabalho novo, por N motivos. Eu acho que seria pior. E o nosso risco de queda aumentaria. Não porque o Renato é um deus supremo e só ele sabe treinar o Grêmio, mas por uma série de fatores somados. Eu ainda acho isso, tá? Mas eu vi o carro estranho no estacionamento hoje também, até em relação a isso. Porque se o Renato tá, de fato, nesse estado anímico preocupante que me pareceu especialmente hoje, e se isso tá respingando nos jogadores que hoje no primeiro tempo pareciam bater cabeça, eu vi gente no Twitter chegando a cogitar que estavam fazendo corpo mole para talvez derrubar alguém lá dentro. Não sei se o Renato mesmo ou se alguém, né, de outro escalão. Eu não acredito, tá? Mas eu também não duvido. Porque a atuação no primeiro tempo foi digna de desconfiança mesmo, né? Então se a coisa escalou para esse nível, cara, é aquela coisa. Eu não acho que o Renato tem que cair agora, eu ainda acho que é muito mais nocivo ao clube se isso acontecer. Mas se tu me perguntar, Lucas, tu mataria alguém? Tu pretenderia matar alguém na tua vida? Eu vou dizer não, né? Não, a minha resposta é não, né? Agora, se eu tô com uma arma na mão e tô vendo um cara vindo correndo armado, querendo pegar minha família, esse contexto acabou de mudar a minha resposta, né? Então, assim, sobre o Renato, eu acho que não, eu acho que ele tem que ficar pelo menos até o final desse ano. Agora, se a gente continuar vendo um clube devastado até mesmo animicamente, desconcentrado, trotando e batendo cabeça em campo, cara, aí é porque o Renato não tá conseguindo dar ao grupo nem aquilo que ele dá de melhor. E aí, a depender desses contextos aí malucos do futebol, eu não descartaria que um dia eu esteja aqui neste canal dizendo que eu acho que o Renato tem que cair. Eu ainda acho que não é hoje esse dia. Eu não acho, não apostaria nisso hoje, não. Mas eu vi um carro estranho na garagem. Eu vi um carro estranho na garagem e aquela minha convicção de ferro ou de madeira já virou uma convicção. Eu acho que o Renato tem que ficar. Mas que estranho isso aqui, né? Que estranho isso aqui, né? Enfim, gente, para fechar, eu esperava também Eu tinha um pressentimento de que hoje ia ter alguma novidade na coletiva, um dirigente ia falar, ia cair alguém, ia mudar alguma coisa lá dentro, independentemente até do resultado de campo. Eu esperei as coletivas começarem para gravar o vídeo, mas quando eu vi eles informando que só ia falar o Renato, eu desisti da coletiva e vim aqui gravar, né? Se deu alguma reviravolta lá na coletiva, depois eu fico sabendo e tento falar a respeito durante a semana, amanhã, sei lá, mas pelo visto nada mudou, seguimos na mesma batida e agora é sonhar, né, torcer e rezar para que nessa janela aí um dos grandes problemas do clube pelo menos seja sanado, talvez o principal problema, que é o elenco, né, sanado de uma forma consistente, numerosa, qualificada e que possa reerguer esse time, pelo menos em termos de opções, né? Vamos acompanhar. Infelizmente, quem vai fazer isso é Brum e Luiz Wagner, Vivian, né? Os mesmos que fizeram as últimas desastrosas janelas e também que fracassaram em tantas outras tentativas nesse meio do caminho. Mas é o que tem para almoço. É o que tem para almoço, pelo visto não vai mudar nada. E essa altura até acho que já seria meio tarde, né? Mudar algo tão radical pensando nessa própria janela. Então, se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem para onde correr muito, mas é confiar mesmo que dessa vez eles tirem bons coelhos da cartola. Vamos acompanhar. Feito. Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.